Muito bem, vamos a mais uma aula. Antes de nós tocarmos a primeira nota do esquimol, existe uma coisa que o próprio método faz questão de apresentar. O instrumento que nós vamos aprender a dominar, da página 2 até a página 7, o esquimol apresenta algumas informações que eu considero fundamentais sobre o violino, sua estrutura, as partes que compõem o instrumento, o arco e seus componentes, as divisões técnicas do arco e também a afinação do violino. E talvez principalmente, se você já toca há algum tempo, algumas dessas informações parecem muito básicas, mas como a minha ideia aqui também é ajudar quem está começando do zero, nós vamos passar por elas desde o início. Conhecer o nome de uma parte do violino é diferente de entender qual é a função dela durante a execução. E isso vai ser importante ao longo de toda a nossa jornada. Quando eu falar vamos tocar no talão, vamos tocar no meio ou na ponta do arco, por exemplo, você precisa saber exatamente de qual região estou falando. Quando começarmos a trabalhar distribuição de arco, ponto de contato, golpes de arco e outras questões técnicas, esses conceitos vão aparecer novamente. Então, nesta aula, eu vou abrir o método com você, passar rapidamente pelas páginas 2 até a 7 e fazer alguns comentários sobre aquilo que considero mais importante. Não é uma aula para decorar cada nome, é uma aula para conhecer as ferramentas que vamos começar a utilizar a partir daqui. Agora, um recado rápido. Se você chegou diretamente nesta aula pela pesquisa, esta é a aula de número 4 da jornada Esquimol do zero às posições. Eu recomendo começar pela aula número 1 e acompanhar a série em sequência, porque cada etapa foi construída sobre a anterior, para você compreender 100% da metodologia aplicada. Vamos passar, eu quero fazer algo aqui bem rápido, porque eu sei que você já não aguenta mais teoria, mas eu vejo que a teoria ela é importante para a gente compreender detalhes, fundamentação, né, a parte pedagógica por trás de um método. Porque é muito simples, muitos professores pegam esse método e já vai lá para a lição 1 e já começa a tocar. Aí o aluno começa a construir uma base em cima de um alicerce já mal feito. Por isso vem toda essa parte pedagógica, teórica, e eu falo para você sinceramente, eu sei que é um pouco cansativo, mas é interessante e fundamental na sua jornada do violino. Na página 1 aqui do método, ele vai trazer as partes do violino. Então é muito importante que você estude isso aí. Você pegue o método e aprenda cada nome, aonde é a cravelha, aonde é o estandarte, o espelho, o cavalete. Aí vai ter a alma do violino, vai ter a barra harmônica do violino, tem o tampo superior, o tampo inferior, vários detalhes que nós precisamos entender, porque você pode em algum momento precisar dessa informação para fazer uma manutenção no instrumento ou até mesmo repor algum acessório. Outra parte importante, vem aqui já na página 2, é sobre o arco. O arco também é fundamental, porque é com o arco que nós construímos o som do violino. Alguns professores pelo mundo falam que cerca de 70% do som do violino vem do arco. Então você vê que é fundamental a gente entender sobre essa parte do violino também, que é o arco. Alguns até brincam que o arco é um outro instrumento. Então veja aqui, esse aqui é o meu arco. É um arco do tamanho para um violino 4/4. E aqui no método, ele traz as partes do arco. Então nós temos a primeira divisão do arco, é o meio do arco, é dividir a parte do arco, a parte crina, em duas partes. Então eu vou ter a parte aqui da ponta, assim fica melhor para você ver. A parte do meio para a ponta é a parte superior do arco, e a parte do meio para o talão, que é essa região aqui do arco,
é a parte inferior. É muito importante também nós conhecermos as partes, né? Aqui é a vareta, aí aqui é a ponta do arco, essa parte aqui é a crina que vai em contato com as cordas. Aí nós temos aqui o talão, essa peça aqui é o talão, e aqui é o parafuso graduador, é o parafuso onde eu regulo a tensão aqui da crina. Nesse momento aqui eu até zerei a tensão dela, veja que ela ficou frouxa. E aí no parafuso graduador eu faço a regulagem da pressão aqui, né, da extensão aqui da minha crina. Como que eu quero que ela fica tensionada. Outra divisão do arco, que é o que nós iremos trabalhar desde o início, é o dividir o arco em 3 partes. E mais ou menos funciona como um palmo da minha mão. Então eu vou ter a parte da ponta do arco, eu vou ter a parte do meio do arco e eu vou ter a parte do talão. Então nós temos 3 divisões: ponta, meio e talão. Isso precisa estar muito bem interiorizado, porque nessa lição vamos tocar na região da ponta. Então você vai fazer uma execução nessa região aqui, só ponta. Agora vamos fazer uma execução no meio do arco. Então a gente vai usar só essa região aqui. Agora vamos fazer uma execução no talão. Então nós vamos usar essa região aqui do arco, ok? Acredito que ficou bem entendido essa parte. Ainda aqui na página 2, aí fala um pouco de manutenção, de cuidados com o instrumento. É muito bom levar isso bem a sério. E nós violinistas precisamos ser bastante cuidadosos com o nosso instrumento. Instrumento de corda é um instrumento que precisa ser muito bem cuidado, partes de acessórios, se possível, deve levar o instrumento assim que comprar ele num luthier para ele fazer todos os ajustes, pois esses ajustes, além de melhorar a sonoridade, também ajuda no estudo. É muito comum a gente ver aluno estudando com um cavalete sem ajuste nenhum, as cordas ficam muito altas, ou elas ficam com o plano praticamente igual, então na hora de tocar, passar o arco, isso aí atrapalha muito. Então o instrumento precisa ser bem ajustado para que ele ajude você no seu estudo. A página 3, aqui fala como escolher as cordas. É interessante também, aqui fala até um detalhe importante, que é você usar sempre o jogo de cordas, as 4 cordas do mesmo jogo, da mesma marca. Não ficar usando corda de uma marca, corda de outra marca, né? Aí também aqui traz a maneira correta de colocar as cordas. Então, você não pode pôr a corda só em qualquer cravelha. Ela tem a cravelha correta dela. A corda Mi também tem a cravelha correta dele. E assim por diante, tá bom? Então, cada corda vai ter a sua cravelha certa na hora de fazer a colocação das cordas. Aqui, ó, é a corda Mi. Então, a corda Mi vem nessa cravelha aqui. Agora vamos para a corda Sol. Ela vem para essa cravelha. A corda Lá vem para essa cravelha. A corda Lá, a segunda corda do violino. Ela está nessa cravelha. E a terceira corda do violino, que é a Ré, ela vem para essa cravelha. E a Sol, que é a quarta corda, vem para essa cravelha. Então, na hora de conectar as cordas, eu preciso ter atenção com esse detalhe. Quando eu for fazer a colocação das cordas, eu preciso ter atenção nesse detalhe para mim não inverter as cordas aqui dentro das cravelhas. Outro ponto importante também é que aqui o método, nessa parte aqui, ele mostra, né, aonde vai cada corda e a referência dela, qual nota ela faz referência e a altura dessa nota no pentagrama. Aqui também ele traz a escala de Dó maior e os seus respectivos tons e semitons. Então nós temos meio tom ou semitom entre o terceiro e quarto e entre o sétimo e o oitavo. É importante entender isso porque quando nós formos estudar o violino, quando tiver Mi e Fá, os dedos irão trabalhar junto. Quando tiver o Si e o Dó, os dedos irão trabalhar junto, fazendo aí semitons.
Aí depois na página 4 vai falar de posição do arco. Aí nós vamos, aqui vem uma parte teórica onde vai ter aula específica para isso. Como usar a mão esquerda, como pegar no arco. E aí aqui traz até na página 5, traz algumas ideias e algumas imagens ilustrativas, mas nós também vamos fazer isso em aula. Depois, na página 6, como pressionar os dedos no arco, né, os pontos corretos também, a função dos dedos, nós iremos falar sobre isso. E quando a gente chega na página 7, aqui também traz uma referência de afinação das cordas. E aí aqui traz algo bem interessante que é, na afinação do violino, ou no ajuste das cordas, usa-se o piano, mas normalmente usa-se o diapasão, ou seja, quem tem piano vai usar um piano, mas normalmente a gente usa um diapasão, igual eu uso um afinador digital no celular. A gente ajusta, né? A gente vai ajustando, ajusta a primeira, a segunda, a terceira e a quarta corda. Quando se estiver mais adiantado, ou seja, futuramente, você pode trabalhar afinando a corda lá e depois fazendo as afinações chamadas de quintas. Quintas justas, né? Onde eu trabalho lá com Ré, Ré com Sol, aí depois eu trabalho lá com Mi. Vou até fazer aqui para você ver que interessante. Exemplo, eu pego Lá. Lá com Ré. Ré com Sol. E Lá com Mi. Posso até ajustar um pouco aqui, tá vendo? Melhorou. Tá vendo que tava um pouquinho desafinado? Foi até bom. Foi até bom. Com isso, nós encerramos essa primeira preparação. Passamos por essa parte teórica. Nas primeiras aulas, nós entendemos a proposta da jornada, conhecemos um pouco da história do esquimol, vimos como o método está organizado e agora conhecemos também o instrumento, o arco e as informações básicas que o próprio método apresenta antes das lições. Mas a partir da próxima aula, uma coisa muda. Nós vamos para a prática. E eu sei que talvez você esteja esperando que eu simplesmente abra a lição 1 e comece a tocar. Mas antes disso, eu vou acrescentar um trabalho preparatório que considero muito importante, principalmente para quem está começando do zero. Nas primeiras lições, o esquimol já começa a exigir controle do arco em cordas soltas. Só que controlar todo o arco quando você ainda está aprendendo a conduzi-lo pode criar dificuldades desnecessárias. Por isso, na próxima aula, nós vamos começar trabalhando apenas uma região específica, o meio do arco. Vamos utilizar as cordas soltas para desenvolver controle, trajetória, ponto de contato e começar a entender como produzir um som mais estável antes de ampliarmos o movimento. E existe um detalhe no movimento do arco que parece muito simples, mas que pode determinar se você vai produzir um som limpo ou passar as próximas lições lutando contra o próprio arco. É exatamente isso que eu quero mostrar para você na próxima aula. Então prepara seu violino e seu arco, porque terminou a preparação. Na próxima aula começa a nossa prática. Te encontro lá.